Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro programa Viva Bem comigo, Márcio Atala. Aqui a gente vai falar sobre tudo relacionado à saúde, à qualidade de vida, para que eu, você, todo mundo possa viver bem, possa viver sempre melhor. Nosso programa vai ter vários quadros e temas e eu conto com a sua ajuda, para que os assuntos sejam de interesse de vocês. Então já sabem, mande suas dúvidas para o Instagram @JovemPanNews ou @Márcio Atala. Eu tô aqui para trazer o melhor que existe na área de saúde e para mudar a vida de milhares de pessoas, até a sua. Mas prestem atenção, não vai ter milagre, não vai ter fórmula mágica, não tem atalho, mas tem o Atala. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E eu começo o programa com uma dica rápida sobre como fazer melhores escolhas na hora de comer. Eu também vou acompanhar de perto a mudança de hábitos de alguns convidados. E para nossa estreia vamos ver o Alba, do Pânico, conquistar a sua melhor versão. Claro que sem ação não tem solução. E o quadro Desafio do Atala vai pôr os famosos e vocês para malhar numa batalha virtual. E que vença o melhor. Mito ou verdade? Sabe aquelas coisas que você escuta ou vê por aí? Que a vizinha comenta, jogam no grupo de WhatsApp, aparece nas redes sociais e você fica naquela baita dúvida se é verdade ou não? Então, esse é o quadro que vai destruir todos os mitos só para simplificar a sua vida. Afinal, ter saúde é bem mais fácil do que parece. Machucou? Passou mal? O que é melhor fazer para isso e para aquilo? Nossos especialistas convidados terão um enorme prazer em tirar todas as suas dúvidas. E para fechar o programa, toda semana um convidado diferente, um tema diferente, um papo imperdível. Hoje o assunto vai ser: tomar bomba é uma bomba? Com o endocrinologista Clayton Luiz Dornelles Macedo. Eu começo agora o seu, o meu, o nosso Viva Bem. Quer perder uns quilinhos? Então, na hora de preparar seu prato no restaurante Aquilo, em vez de colocar um belo frango à parmegiana, aquele empanado com queijo derretido em cima, troque por um bife ou um filé de frango grelhado. Parece besteira, né? Mas só com essa troca você corta cerca de 200 calorias da sua refeição, só num pedacinho de frango ou carne. Parece pouco? Só que para gastar 200 calorias, você tem que fazer uma caminhada vigorosa de uns 25 minutos. Já não parece tão pouco, né? Agora, pega a calculadora. Se você tirar 200 calorias por dia da sua alimentação e não fizer mais nada de diferente, você consegue perder praticamente 1 quilo de gordura no final de um mês. Trocar isso por aquilo todos os dias faz uma baita diferença. A partir de hoje, eu e você vamos acompanhar a mudança de hábitos do Alba. Ele tem uma doença autoimune e para ele ter um bom estilo de vida é fundamental para amenizar os sintomas. Então, vamos ver de perto essa história com o Alba, claro. E aí, meu querido? Pô, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu tô bem, quero saber você. Tô bem. O que você tem? Cara, são várias coisas, mas primeiro, a doença autoimune é a doença de Crohn, né? Que é uma inflamação no intestino. E hoje a gente tem vários estudos, né? Da questão do intestino ser o segundo cérebro, a importância da retenção de proteína, de substâncias que o intestino tem. Boas bactérias. Exatamente, de eliminar as coisas boas e ruins. A gente acaba estudando por tabela, né? E eu fui diagnosticado com doença de Crohn, eu acho que foi em 2016, em Santos, morava em Santos. E aí eu vim para São Paulo com a mudança, né? Depois para vir pro Pânico. Acabei relaxando no tratamento e aí em 2022 a doença ela veio, porque a doença ela tem fase, né? Você consegue tratar ela, você tem como tratar. Ela entra em remissão quando você está tratando de modo efetivo e se você não trata, aí ela pode ter algumas complicações, que é o que aconteceu comigo. Em 2022 ela veio com tudo e aí veio uma série de internações, uma série de reações a medicamentos que levavam a outras questões. Mas hoje, graças a Deus, na doença de Crohn ela está em remissão. E quero mandar um abraço para os doutores, né? O doutor Alexander e a doutora Mari, que tem a paciência de ficar no meu WhatsApp. Qualquer coisinha eu já tiro a dúvida com eles. E isso é bacana você falar, porque claro que tem
um lado que é toda essa assistência que você tem. Sim. Então você vai tomar a medicação correta, você entra em crise, você tem logo ali o acesso aos seus médicos para ter um bom tratamento. Agora, tem uma parte que depende do estilo de vida, do dia a dia. Não significa, como você disse, que você vai curar, mas significa que a chance de você ter essa fase mais ativa da doença diminui. E o estilo de vida, hoje a gente sabe que ele responde por quase 80% de nossa saúde. E aí a gente fala de alguns pilares muito importantes. Atividade física, significa que eu tenho que ir para uma academia? Não, mas vamos tentar com regularidade nos manter ativos. A alimentação, ela é importante, como você falou, uma doença que afeta principalmente essa parte de intestino, você ter ali um bom consumo de fibras, cuidar dessa alimentação vai ser fundamental. O sono, não precisa nem falar, ele é o alicerce de tudo. Mas tem um quarto gatilho aí, que é a questão da ansiedade, do estresse, que isso é muito importante para desencadear aí a doença. Então, o que eu quero propor para você? Eu não quero que você vire um atleta, nem que você saia comendo frango com batata doce o tempo inteiro. Isso é uma mudança possível dentro da sua realidade, que serve para qualquer pessoa que vai nos acompanhar, porque mudanças muito radicais não se sustentam. E o que a gente quer aqui é tirar de você a sua melhor versão com pequenos hábitos diários, pequenas mudanças. E preciso saber se você está disposto a fazer essas correçõezinhas aí no estilo de vida. Olha, uma coisa positiva minha é que eu sou um cara bem disciplinado. Eu sou um cara bem disciplinado. Quando me proponho a fazer um negócio, eu quero fazer bem feito. Eu aceito esse desafio porque é uma questão de saúde, né? Não é só, vou aceitar para parecer muito lindo para você. Se vai ser benéfico para minha saúde, automaticamente vai ser benéfico para minha vida, para o meu trabalho e para toda a minha vida. Então, tô dentro. Para a primeira semana, o que eu já vou querer? Vamos lá, vai. Eu quero saber um pouco como é a sua rotina mesmo. Então, nessa semana, eu queria entender depois o hábito, que hora você vai dormir, que hora você acorda, como são suas refeições, mas isso fica para durante a semana, para a semana que vem. Fechou? Fechou, perfeito. Quero ver esse desafio aí. Desafio aceito. Desafio aceito e muito obrigado, cara. Parabéns pelo programa. Obrigado. Tamo junto aí. Vamos ver se eu consigo equilibrar essas coisas, porque, claro, no final dessa conta toda, vai ser bom para minha saúde. Vai ser bom para sua saúde e pode ter certeza que você vai estar influenciando centenas de milhares de pessoas que vão ver que é possível cuidar do estilo de vida sem você partir para nada radical. Perfeito. Vamos lá. Bom, você já sabe, toda semana a gente vai ter um desafio aqui, o desafio do Atala. A nossa ideia é que você incorpore um novo hábito e melhore seu estilo de vida. Eu sou da atividade física, então o primeiro desafio, claro, tem a ver com movimento. Para isso, um embaixador da atividade física, um cara que faz muito exercício, o Duda Nagli, embaixador da atividade física. Finalmente a gente vai fazer um exercício de fato, né? Todas as vezes que a gente gravou junto era conversa, só bate-papo, conversa. entrevista. Pior que sabe quem vai fazer? Só você. Muita gente fala que não tem tempo de fazer atividade física. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E aí, eu queria te propor um desafio que qualquer pessoa pode fazer, claro que condicionada como você. A ideia é o seguinte, que você faça 50 barras e 100 flexões no menor tempo possível. Você escolhe, vou começar com 10 barras e 5 flexões, enfim. Então, prepara, primeiro movimento eu disparo o cronômetro. Tá bom. Vai lá. 2, 3, 4. Boa! Agora o negócio começou a ficar sério, hein? Já mandou 60. Manda 10 Agora aqui. já vou mudar a estratégia. Mais duas. Mais um. Bora. 4. Boa. Mais um. Aê, 5. Aí.
Aê. Última. Aê, show. 5 para acabar. Show. 9,54. Caraca, impressionante, né? Ó, às vezes a gente acha que precisa de muito equipamento e tal, ou diferente. Só tenho 15 minutos, não consigo treinar. Nossa. Você treinou em 9 minutos e 50 segundos. Dá tempo de tomar um banho, né? Frio. 15 minutos é o treino com o banho. Quando a gente fala de um treino, a gente fala da duração inversamente proporcional à intensidade. Aqui foi uma intensidade violenta. Sim. Então, obviamente, a duração é menor. Você sente que trabalhou a musculatura? Não, com certeza. É tipo daquele treino HIIT, né? Ou Tabata, sei lá. Que é o treino intervalado de alta intensidade. Exato. Descanso ativo, né? Então, quando você está descansando de um, você está forçando no outro, é o puxa e empurra completo. No limite. Bom, você mandou muito bem. Pessoal que está em casa, gostou do desafio? O Duda já mostrou como faz. Faz você também, marca a gente, @Márcio Atala, @Duda Nagli e compartilha aí se você conseguiu fazer esse desafio. Fechou. Agora o momento mais esperado do programa. Você quer saber se é mito ou verdade? Nossa equipe de caçadores de mitos capturou o primeiro. Estão falando por aí que o pão engorda mais que a tapioca. Será que é verdade ou é mais um mito que caiu na rede? Na verdade, os dois alimentos são praticamente idênticos na quantidade de calorias. 150 calorias para o pãozinho contra 165 calorias para a tapioca. Acontece que ainda o pão fornece 4 gramas de proteína e 1 grama de fibra, enquanto a tapioca tem só 0,3 gramas de proteína e quase 0 de fibra. Então, seja para emagrecer ou ficar saudável, o pãozinho ainda é um pouquinho melhor que a tapioca. Agora, para a pessoa que tem a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, aí sim, a tapioca é mais indicada, ou até mesmo aquele pão sem glúten. Caso contrário, consuma aquele que você preferir, porque a comida e prazer têm que andar juntos. Seu consultório é aqui, então mande suas dúvidas, que nossos especialistas convidados vão responder. Para mandar, você já sabe, é ir lá no Instagram, @Márcio Atala ou @Jovem Pan News. E a dúvida de hoje é: tenho colesterol alto, o que devo mudar na minha alimentação? Para você que tem colesterol alto, vou dar hoje 2 boas dicas. Número 1, o que consumir? Alguns alimentos, como o iogurte, têm grande comprovação científica. As bactérias ajudam você a reduzir seu LDL colesterol. A aveia, em qualquer formato, as fibras, elas sequestram, o termo bonito é elas adsorvem o colesterol e você elimina nas fezes. Isso é uma coisa bem simples de você implementar no seu dia a dia, como a salada, um mingau de aveia, iogurte com aveia, moleza para todo mundo. Uma segunda dica seria atenção ao excesso de gorduras. Mesmo as gorduras boas, quando consumidas em excesso, elas atrapalham que você vá metabolizar, consumir o seu colesterol LDL como fonte de energia. A gente tem sempre que buscar uma dieta equilibrada e saudável. Hoje no Viva Bem a gente vai ter o nosso primeiro papo saudável. E o meu convidado é um craque, um endocrinologista, Dr. Cleiton Macedo. E eu vou direto ao ponto. Tomar bomba é uma bomba? Com certeza, né? A questão é que os riscos, eles são muito maiores do que qualquer benefício potencial, né? Nós encaramos hoje essa questão como um verdadeiro problema de saúde pública. Então, vamos lá. Quando a gente fala de bomba, né, a gente está falando muito do uso de hormônios para fins estéticos, para desempenho, e isso foi recriminado, vamos dizer assim, pelo Conselho Federal de Medicina. Mas na prática, a gente sabe que esse uso aí, ele tem se estendido a muitas pessoas. Quais são os principais malefícios desse uso
para fins estéticos e de aumento de massa muscular e de desempenho? Então, é importante resguardar as indicações éticas e científicas, né? Tem indivíduos que têm deficiência de hormônios e esse é bem indicado ao nosso trabalho, né? Então, na realidade, os riscos eles são maiores que qualquer benefício, porque os danos eles podem ser imprevisíveis, né? Muitas vezes eles são graves e às vezes até fatais. Se a gente começar lá do nosso cérebro, por exemplo, a gente entende que o cérebro ele é cheio de receptores, de chavezinhas para os hormônios anabolizantes. A testosterona é o exemplo principal dele. Então, o nosso cérebro, em dose alta de testosterona, ele meio que encharca, o indivíduo fica com uma estabilidade maior, ele se torna mais irritado, ele se torna mais agressivo. Se ele tem alguma patologia ou alguma propensão, alguma patologia psiquiátrica, como depressão, psicose maníaco-depressiva ou esquizofrenia, ele pode desencadear esses surtos, né? O indivíduo tem dependência, nós temos dados que chega a quase 60% a dependência, e essa dependência, ela não é só psíquica, ela é uma dependência física, né? Tanto pela abstinência no sistema nervoso central, quanto pela falta do hormônio masculino, porque a gente usando por fora se bloqueiam os hormônios internos, né? Isso é o que acontece. E mais, quando o indivíduo para de usar o esteroide anabolizante, a testosterona e os derivados, ele faz um quadro de abstinência que muitas vezes é semelhante à dos opioides, né? Então isso a gente tem alterações de eletroencefalograma bem importantes. Isso a gente está falando só do cérebro, né? Depois a gente vai descer para o resto do corpo. Tem um dado interessante também de repercussão psicológica e psiquiátrica do uso de esteroides anabolizantes, é que se aumenta o risco de crimes, né? Isso está bem descrito na literatura. Nós temos uma coorte dinamarquesa que acompanhou usuários de esteroides anabolizantes por 11 anos e o risco de se cometer um crime violento é 9 vezes maior do que de uma população controle, numa proporção de 1:50. E pasme, Márcio, desse grupo, que era uma amostra inicial, hoje nós já temos um número maior, mas 20% quase, o número exato é 18,6%, tinham sido presos por crimes não relacionados a fatores socioeconômicos. Então, só do cérebro a gente tem toda essa gama, a gente vê casos de feminicídio hoje cada vez mais frequentes. Eu já presenciei briga de trânsito de paciente meu que eu sabia que estava usando esteroide anabolizante, né? Então, realmente é um problema sério. E aí você falou isso, a parte cerebral, do cérebro e tal. Mas a gente pode falar, e é muito comum a gente ver problemas no coração, rim, fígado. Explica um pouquinho por que acontece e quais os riscos. O coração, infelizmente, a minha rotina do dia a dia é tratar complicações cardiovasculares. Eu, na realidade, trabalho muito com a educação primária, que a gente chama, a prevenção primária para o indivíduo não usar esteroide anabolizante, mas hoje o que a gente tem feito nos consultórios é a prevenção terciária, quer dizer, a gente tem que tratar as complicações do uso. E para mim, Márcio, tenha certeza, a minha principal fonte de pacientes vem da cardiologia. Então, são indivíduos jovens que infartam, né, ou às vezes nem chegam até nós, né? A gente vê um número de principalmente fisiculturistas que têm morte súbita, outras pessoas que jovens têm morte súbita, mas a gente sabe também que o nosso coração ele é um músculo, como qualquer outro, e ele também tem receptores para esteroide. Então,
o esteroide aumenta a pressão, ele baixa o bom colesterol, ele baixa muito o bom colesterol e aumenta muito o mau colesterol. Ele aumenta a chance de formar êmbolos, né, de formar trombos, e esses indivíduos fazem mais embolia e mais trombose venosa. Ele deixa um estado onde o sangue fica mais grosso, nós aumentamos muito os glóbulos sanguíneos, causa resistência à insulina e aí acaba aumentando o risco de diabetes. Aumenta, ao contrário do que todo mundo diz, aumenta a gordura visceral, que é a gordura mais deletéria em termos cardiovasculares e metabólicos também. Então esses indivíduos, eles têm uma saúde piorada em termos cardiovasculares. Eles fazem aterosclerose mais frequente. Nós temos dados, né? Tu tem divulgado bastante isso, de que a mortalidade ela chega a ser quase 3 vezes maior em quem usa esteroide versus quem não usa. E aí tem duas situações. Primeiro, eu sempre costumo falar o seguinte, a diferença de perigo e risco. Então, você acabou de falar que perigo, tomar esteroides é perigoso. Qual que é a diferença do perigo e do risco? O risco é o cara ser valente o suficiente para falar, pô, eu vou assumir esse risco e eu vou tomar. E aí, não significa que vá acontecer, mas significa que você tem mais chances que isso aconteça. E quanto mais tempo você toma e quanto maior for a dose, maior o risco, né? Exatamente. E aí você tem um problema. Você falou de dependência, você falou que o corpo deixa de produzir esse hormônio, então logo depois que eu paro de tomar, eu começo a não ter o mesmo desempenho e a mesma estética que eu tinha antes, então eu não quero parar de tomar. Sim. E eu vou aumentando esse risco. Uhum. É por aí ou eu estou muito errado? Então, a grande questão está completamente certo. A questão é que o efeito colateral ele é imprevisível, não tem como prever. E é importante dizer que não existe acompanhamento médico que seja seguro, que dê garantia de que o indivíduo não vai complicar. Não existe. Eu tenho um exemplo clássico de um conhecido que ele, na véspera de falecer, ele postou que ele finalmente tinha achado um cardiologista que ia dar segurança para ele, né? Tá lá pós-morte no Instagram do cara. E ele morreu, né? Então, uma pena grande. A gente se chateia muito porque o nosso trabalho é exatamente para proteger a população contra essa exposição. Assim, eu acho que é importante falar também do fígado, né? Que é algo que nós temos visto muito, infelizmente. Os hepatologistas aqui do Brasil estão se diferenciando no cenário científico mundial exatamente pela casuística de doença de fígado induzida por esteroide anabolizante. Nós temos, por exemplo, um evento de hepatologia que teve recentemente, onde um colega perguntou, era só especialistas em fígado, quantos daqueles tinham já atendido algum caso de complicação do fígado por uso de esteroide? 100% da plateia apresentou. Só que agora eu participei do Congresso de Cardiologia e eu fiz a mesma pergunta, eu tenho a foto, inclusive, 100% dos cardiologistas tinham atendido casos de complicação. Além da hepatite medicamentosa, que pode acontecer e muitas vezes pode ser grave, pode evoluir para insuficiência hepática com necessidade de transplante ou até de morte, né? Mas também nós temos um aumento de incidência bem definida, talvez a única neoplasia que comprovadamente aumenta o risco com esteroide é a neoplasia de fígado, né? Então, tanto tumores benignos quanto malignos isso pode acontecer. Só que aí tem uma questão. Muitos jovens, e é uma época da vida que a gente tem autoestima um pouco mais baixa, que a gente está querendo, né, enfim, se colocar em algumas situações, e o corpo passa a ser uma maneira de você ser aceito, se inserir em alguns lugares e melhorar a sua autoestima. E aí a molecada começa a ver, e aí pessoas que tomam, e vem aquela frase tradicional, meus heróis não morreram de overdose, e aí eles citam Schwarzenegger, citam
Que não é bem assim, né? E... O Schwarzenegger fez várias cirurgias cardíacas, botou um marca-passo. Isso não é glamourizado, né? Não, isso não aparece. Não é glamourizado. Então, você tem ali essas pessoas que são mais conhecidas, que tomam, e aí vem a minha pergunta. Na minha profissão, eu me chateio com alguns profissionais. Talvez por uma informação errada, por uma conduta que eu sei que não vai ser legal para o paciente. Como que você lida com colegas de profissão que nitidamente fazem uso, prescrevem, mas não assumem? Isso é algo bem complexo, né? Porque, na realidade, o que acontece? O mundo de prescrição, de uso, ele é um mundo, existe meio um código de silêncio, né? E é difícil para a gente, profissional da saúde, que faz ciência, que trabalha a parte ética, que acaba resolvendo os pepinos, né? Porque esses indivíduos, eles somem quando o paciente complica. Problema, né? Eles somem, eles jogam a culpa no paciente, o paciente não fez o tratamento certo, ou ele não comprou. Tomou álcool, não fez o tratamento completo, usou um anti-inflamatório, como eu já vi em processo de defesa. Não, mas tomou um antibiótico junto, pode ter sido do antibiótico. Realmente, o cenário desses indivíduos é de polifarmácia. A gente vai encerrando aqui o primeiro Papo Saudável, mas se você quiser continuar acompanhando esse papo com o nosso endocrinologista, Dr. Cleiton Macedo, todas as plataformas digitais, inclusive o YouTube, você pode continuar acompanhando. O Viva Bem de hoje está acabando, mas na verdade foi só o começo, nossa estreia. Estamos só esquentando as turbinas. E eu conto com você para trazer as pautas mais polêmicas, as dúvidas mais cruéis, as perguntas mais esquisitas. Nós aceitamos e queremos a sua interação. Manda para cá pelo Instagram @JovemPanNews ou @MárcioAtala. E o nosso encontro é todo sábado, aqui na Jovem Pan News. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Realização Jovem Pan News.